a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E a gente vai começar a estudar uma outra característica da União Europeia, que são os blocos econômicos. Na verdade, a União Europeia e o bloco econômico. Para a gente entender melhor o que é a União Europeia, né, para a gente estudar a União Europeia e entender a União Europeia é extremamente importante para entender a Europa, porque ela é um bloco econômico que cresce muito, ganha muita importância na dinâmica da Europa. Para que a gente possa entender o que é a União Europeia, a gente precisa primeiro entender o que são blocos econômicos e como eles se dividem. E aí, especificamente, como a gente vai organizar a União Europeia. Então, o que são blocos econômicos? É uma busca de fortalecimento dos países. Então, a gente podia dizer que os países buscam se fortalecer na disputa e proteção de mercados. Quando a gente tem, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, o mundo econômico ficou extremamente agressivo. Você tem uma circulação muito intensa de capitais, né? Uma atuação muito grande de empresas transnacionais. Então, o que você faz? Né? Como você atua numa situação dessa? Uma das maneiras que os estados encontram de lidar com essa presença, com essa enxurrada de capital externo, né? Com essa diminuição do seu poder de atuação, uma das maneiras que você tem de fazer isso é se associar com outros países e formar blocos econômicos. Então, uma das alternativas encontradas é participar do mercado internacional com a formação de blocos. Seria mais ou menos se você tivesse que atravessar um rio com uma correnteza muito forte, com um barco a remo. Se você fizer isso sozinho, a possibilidade do seu barco virar, de você se afogar nesse rio, ele é muito maior do que se você fizer isso com outras pessoas, um barco mais tripulado, com mais força, com várias pessoas remando. É mais fácil que um barco com 5, 6 pessoas remando tenha força maior para atravessar esse rio, enquanto um barco com uma pessoa só, ele tem uma tendência maior de virar, porque a força dessa pessoa é menor. Seria mais ou menos o que acontece com o bloco. Em busca de interesses comuns, os estados eles vão se associar para tentar proteger seus mercados, para tentar exportar de uma forma conjunta, para também comercializar mais entre eles e privilegiar esse tipo de comércio, e assim impedir que as suas indústrias sejam invadidas por outras indústrias de fora e que eles acabem perdendo capacidade mesmo de gestão e tudo mais. Bom, quais são os tipos de bloco que a gente tem? O primeiro tipo de bloco que a gente vai olhar, é importante que a gente entenda que isso aqui está diminuindo no grau de intensidade de integração, né? Do menor para o maior. Tem uma diferença no nível de integração. O primeiro grupo que a gente tem é uma área de livre comércio. Um exemplo que a gente tem é o NAFTA, né, que é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. É uma área de livre comércio na América do Norte. Como ela funciona? Como é que uma área de livre comércio funciona? Você tem a eliminação total ou parcial das tarifas sobre mercadorias e serviços. Então, basicamente, eu vou fazer um acordo de mercado, um acordo de tarifas. Todo país cria uma série de tarifas, de taxações, para que você possa favorecer sua própria indústria. Por que você cria taxas alfandegárias? Para impedir que os produtos que são produzidos fora do país tenham o mesmo preço dos produtos produzidos no país. Porque aí eu favoreço o comércio e a compra de produtos em indústrias nacionais, o que vai gerar emprego e move a economia. Quando eu crio um bloco econômico, uma das características que eu posso fazer é facilitar a circulação de produtos dentro do bloco. Se a gente estivesse pensando num bloco equiparado, onde todos os estados têm a mesma situação, têm o mesmo grau de integração e indústrias complementares, isso pode ser bastante benéfico, uma vez que um país produz mais um tipo de produto, outro mais outro, eles acabam se ligando, intercalando, isso é melhor nesse sentido. Então isso é uma das características. No caso do NAFTA especificamente, essa área de livre comércio, ela não favorece muito o México, uma vez que o México não tem o mesmo grau de complexidade dos Estados Unidos nem do Canadá. Então nessa relação acaba que os produtos americanos entram no mercado mexicano muito barato, muito mais barato do que
a indústria mexicana pode produzir, isso acaba incentivando o desemprego, porque as indústrias mexicanas acabam não conseguindo competir e entrando em falência. Qual seria a contrapartida mexicana? Né? Por que o México aceitou esse bloco se ele não é melhor para o México? Bom, primeiro que o México é uma área de influência dos Estados Unidos muito forte, está muito próximo, então existe uma margem aí de manobra menor. E segundo, porque a presença de uma área de livre comércio favorece a instalação de indústrias americanas e canadenses, mas principalmente americanas, no México, porque eles não vão pagar tarifas para circular o produto, a produção. Então eu posso produzir no México, onde a mão de obra é mais barata, onde os impostos são menores, onde o solo é menor, e mandar esses produtos sem serem taxados para os Estados Unidos. Então é vantajoso para o México porque você tem uma mão de obra, quer dizer, em partes é vantajoso para o México, e para os Estados Unidos é vantajoso porque eu tenho uma produção mais barata. No caso mexicano tem uma dependência muito grande, né, como desvantagem. A indústria mexicana nacional ela vai se enfraquecer com a presença de indústrias externas, e nunca é tão favorável você ter indústria externa do que indústria nacional, é sempre bom que você tenha uma indústria nacional. E para os Estados Unidos, a desvantagem dessa relação é uma desvantagem no sentido da população, que acaba perdendo emprego para os mexicanos, porque os mexicanos cobram um salário bem menor. Então, essa é uma área de livre comércio, eu estou pensando simplesmente na circulação de produtos, de mercadoria. O outro tipo específico é a União Aduaneira, ou o Mercosul. Então, eu tenho as mesmas características de uma área de livre comércio, mas a tarifa externa comum. O Mercosul, apesar do nome dizer Mercado Comum do Sul, que seria a tradução, ele não é um mercado comum, ele é uma união aduaneira. O que é essa tarifa externa comum? Os países constroem uma tarifa que vai ser a mesma e vai favorecer o preço e acabar dificultando a presença de produtos fora do bloco, facilitando a comercialização interna. No caso do Mercosul, a gente tem alguns problemas ainda, mas são basicamente formados por uma integração maior. Esse caso específico do Mercosul tem algumas evoluções, como, por exemplo, a circulação de pessoas dentro do bloco sem visto, não é livre residência, mas a autorização de residências, né, você favorece a circulação, alguns planos de integração e de circulação de pessoas, que vão um pouco além, mas basicamente é isso. E, por fim, o que é o maior nível de integração, que é o que a gente vai olhar especificamente, que é o mercado comum. O mercado comum, que é o que a União Europeia representa, é uma área de livre circulação de serviço, então eu vou pensar tudo aquilo que tem na União Aduaneira, na área de livre comércio, só que eu vou também pensar em construção de capitais, obras de infraestrutura integradas, uma administração integrada e principalmente circulação de pessoas e além de uma circulação de produtos. Ela vai além, é um grau de integração maior do que simplesmente circular produtos, inclusive. Bom, pensando que a União Europeia é um mercado comum, o que ela é? A União Europeia é um bloco econômico, político e social, por isso que ela vai além da simples integração das economias. Ela é formada por 28 países europeus que participam do projeto de integração política e econômica. Algumas pessoas acreditam que a União Europeia seria um projeto de criação de um Estado supranacional. O que isso significa? A criação de uma integração tão forte que geraria um grande Estado acima dessas nações. Então, na verdade, existe uma diminuição da autonomia desses Estados, eles abrem mão da sua soberania, da sua autonomia, em função de uma integração maior. E uma das questões que vão motivar isso é porque a Europa se viu muito enfraquecida e com o crescimento do poder dos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa, que sempre foi um centro grande de poder, ela continua sendo, mas ela perde muito do seu poder e da sua força em função do crescimento muito grande do poder americano. Então, uma das formas que a Europa encontra de lidar com isso, né, dentro daquela lógica de blocos econômicos, é criar uma integração entre eles, tá? Então, essa é a moeda que circula na maior parte da União Europeia, que é o euro. Quais são os objetivos da União Europeia? Por que você cria um bloco nesses contextos? Então, vamos lá, alguns objetivos. Promover a unidade política e econômica. Então, eu vou criar bancos de integração
criar normas de atuação dentro da União Europeia, dentro dos bancos, melhorar a condição de vida dos trabalhos cidadãos dentro da União Europeia. Então eu vou criar também normas de relação, um exemplo específico, o PAC, que é o Programa Agrícola Comum, que é um programa de incentivo à agricultura dentro da Europa. Ele é um programa para melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural dentro da Europa, né, impedir que você tenha uma entrada muito grande de produtos agrícolas de fora, melhorar as condições do livre comércio entre os Estados-membros, reduzir as desigualdades sociais entre as regiões. É importante frisar, e a gente vai ver quando entender um pouco mais do histórico da União Europeia, que você tem uma grande diferença dentro da União Europeia. Pensando em país, você pode ter economias que estão extremamente fragilizadas, como é o caso da Grécia, e economias que apresentam um vigor ainda bastante expressivo, que é o caso da Alemanha, dentro do mesmo bloco. Então a ideia é que você consiga equilibrar isso. Até agora isso não foi realizado com sucesso, mas é uma ideia principal. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento, quer dizer, ainda dentro dessa ideia de você contribuir para o crescimento dos países, igualando o crescimento desses países, e proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. Isso é muito importante porque a Europa tem um histórico de guerras, né, de grandes guerras dentro do seu território entre os países. Então a União Europeia também é uma maneira que você tem de evitar um novo conflito grande entre os países. Então uma lógica de você tentar fazer isso. Bom, uma coisa muito importante aqui é a diferenciação entre União Europeia e zona do euro, tá? A moeda que circula, que foi adotada pela maioria dos países, é o euro. Então, com o propósito de unificação monetária, então, dentro da lógica de integração econômica, facilitação do comércio entre países membros, a União Europeia adotou uma moeda única. A partir de janeiro de 2002, os países membros, com exceção da Grã-Bretanha, adotaram o euro para livre circulação. Isso foi chamado de zona do euro. Além da Grã-Bretanha, outros países depois acabaram não adotando o euro também, né? Não é só a Grã-Bretanha, tem uma diferença aí. Países que fazem parte da zona do euro são Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Romênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, República da Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Você tem países que não fazem parte da zona. A Suécia, por exemplo, faz parte da União Europeia, faz parte da zona do euro. Então, fazer parte da zona do euro significa adotar a moeda única, que é o euro. Então, se você adota essa moeda única, você faz parte da zona do euro. Você pode adotar todas as outras questões políticas, sociais, de integração e não adotar a moeda. No caso específico da Grã-Bretanha, existe uma justificativa tanto econômica, porque a libra, que é a moeda que circula lá, ela é mais valorizada do que o euro, né? Ela vale mais. E outra questão é uma questão histórica. A população não quis abrir mão da libra porque entendia que estaria abrindo mão da sua identidade de uma forma muito expressiva. Então eles escolheram não fazer. E aqui as diferenças entre a zona do euro e a União Europeia. Então é sempre bom entender que a zona do euro é diferente de União Europeia. União Europeia é o conjunto de integração política e econômica, que vai ter uma série de instituições e características básicas que a gente vai ver mais pra frente, como o Parlamento Europeu, o Banco Europeu, que compõem a União Europeia. Enquanto que a zona do euro ela vai ser entendido como o grupo de países que adotou a moeda euro e que também faz parte da União Europeia. Então, isso é uma diferenciação para que não se tenha confusão, né? E acho que é a mesma coisa, porque não é, eles são diferenciados. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!